Boa tarde, voltamos então com a nossa programação. A próxima convidada é a doutora Cláudia Berlim de Mello. A professora Cláudia, ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é especialista em Neuropsicologia, mestre em Psicologia pela Universidade de Brasília e doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Ela é professora adjunta do Departamento de Psicologia da Escola Paulista de Medicina, à Universidade Federal de São Paulo, e orientadora dos programas de pós-graduação em Psicologia, Psicobiologia, Educação e Saúde na Infância e Adolescência na Unifesp. Seja bem-vinda, doutora Cláudia, agora é com você. Boa noite a todos e a todas. Vocês me escutam bem? Sim, está ótimo. Ótimo. Então, é um grande prazer estar aqui mais uma vez no Simpósio de Aconselhamento Genético Multidisciplinar, que é coordenado por grandes colegas do Instituto de Biociências da USP. É um prazer enorme. Eu, como psicóloga, que já atuei bastante no atendimento em condições genéticas, tanto em ambulatório, com colegas do Centro de Genética Médica da Unifesp, quanto em termos de pesquisa, para mim é uma felicidade muito grande estar vendo florescer essa área de atuação que demanda muito dos profissionais, uma vez que os desafios são muito importantes para quem busca o aconselhamento genético. E o que eu vou compartilhar com vocês um pouco hoje é como que a gente pode refletir sobre a interlocução de saberes no processo de aconselhamento genético. Então, a primeira coisa que eu sempre acho importante nós pensarmos assim, é o que significa a comunicação de um risco, né? Seja de um risco genético, ou seja de uma situação que a família descobre que teve uma criança com uma questão genética e ela se preocupa com a possibilidade de recorrência dessa condição em outras crianças da prole. Né? O que isso envolve, né, com uma pessoa? A gente chama esse tipo de situação como os eventos que mudam a vida, né? Life change events, né? E muda mesmo, muda radicalmente, muda a perspectiva, muda a história, muda todo um traçado de vida que a pessoa tinha feito, né? Isso exige uma abordagem muito sensível das pessoas nesse momento, né? Então, assim, os eventos que mudam a vida, eles demandam muito do indivíduo, todo um esforço para ressignificar os seus projetos anteriormente estabelecidos, né? Eles exigem também tomadas de decisão. Eu vou insistir em novas proles, eu vou tomar algum tipo de definição na minha vida. Então, essas são decisões sempre muito sensíveis, o que gera emoções conflitivas, muitos sentimentos de culpa e desamparo. Essas emoções, esses sentimentos, né, eles amplificam os desafios emocionais das pessoas, né? Uma vez que eles podem esses riscos, esses desafios se identificam em termos de expansão do risco para familiares, né, as implicações reprodutivas ao longo do tempo, né, no ciclo de vida e, às vezes, questões de tratamento em longo prazo. E o que é um indivíduo que trabalha na área de aconselhamento genético, essencialmente quer? O que cabe a nós, profissionais que atuam nesse campo, né? Nós queremos que as pessoas façam uma adesão às orientações que são propostas no aconselhamento genético, né? Que eles entendam o que está sendo comentado e aderam, né? Consigam entender e aderir adequadamente às orientações que vão seguir ao processo de aconselhamento genético. Como que as pessoas vão aderir ou não, em que extensão elas vão aderir, como a gente pode manejar isso, a gente precisa refletir sobre os fatores individuais, né? Como os fatores individuais influenciam na forma como as pessoas vão aderir e que a extensão que elas vão aderir a essas orientações, né? Então, existem fatores individuais, como
idade, nível de escolaridade da pessoa, né? Mas tem também os individuais, né? Os mais subjetivos, que tem a ver, por exemplo, com crenças, né? Hábitos de vida, conhecimento que essas pessoas têm sobre esse problema anteriores e que eles estão formando agora, não é? E também, um dos fatores associados à adesão às orientações é o relacionamento com o profissional que está ali atendendo e acolhendo essa pessoa e essa família. Isso traz, então, uma grande responsabilidade, não é, para o profissional que atua em aconselhamento genético na interação com essa família. E, nesse sentido, essa interação se integra, né, se carrega de aspectos psicológicos, porque os aspectos psicológicos têm a ver com os aspectos afetivo-emocionais, dessas crenças, né, das fragilidades das pessoas, né? Então, a abordagem desses aspectos psicológicos demanda do profissional um processo de escuta, de acolhimento, né, para que essas informações sejam bem repassadas para a pessoa, né? Para tanto, é preciso que o profissional observe, né, esteja atento às reações afetivas, né? E quanto essas reações podem influenciar a tomada de decisão dessa pessoa, que tem que ser absolutamente autônoma, né? Como que essa pessoa pode se fortalecer para conseguir tomar as suas decisões, né? Essa pessoa, essa família, muitas vezes. No caso de diagnósticos de prole pediátricos, muitas vezes outro tipo de informação diz respeito a como estimular, encaminhamento para processos de estimulação precoce da criança, o que significa realmente as pessoas entenderem que elas têm uma jornada que começa aí também, né? Então, para o profissional que trabalha em aconselhamento genético, é muito importante entender quais as características individuais, como essa variabilidade das pessoas que vão influenciar as formas como elas vão lidar com o aconselhamento genético e como será que essas pessoas vão aderir fortemente, de uma forma importante nas orientações que são prestadas, né? Então, vamos discutir um pouco desses aspectos psicológicos, né? Então, além das variáveis sociodemográficas, como nível educacional, né, escolaridade, e essa percepção do suporte social, que é muito importante, né? Traços de personalidade também são variáveis que influenciam esses processos, né? Além disso, a gente fala muito das características do processo de adaptação, como as pessoas se adaptam a essa nova situação, uma característica também é ligada com traços de personalidade, né? Essas características ajudam as pessoas a definir ou modulam um pouco as reações com que as pessoas vão lidar com essa situação, que pode ser mais ou menos, né? Podem ser mais ou menos adaptativas, né? Mais adaptativas é quando elas resolvem, de fato, lidar com problemas e tentar encontrar estratégias para isso. Enquanto que as pouco adaptativas podem envolver, por exemplo, a negação do que está sendo conversado, ou mesmo a desqualificação do processo e dos profissionais, como um mecanismo de defesa, no fundo. Então, para a gente entender isso, a gente tem que refletir sobre esses processos de adaptação, né? E aí, o traço de personalidade, uma das características envolvidas na forma como as pessoas se adaptam a essa nova realidade, diz respeito a um conjunto de características psicológicas, características pessoais, que determinam padrões de pensar, agir e sentir, né? Por exemplo, uma pessoa mais introspectiva ou mais ansiosa, né? Uma outra característica são as estratégias de enfrentamento. Estratégias de enfrentamento são características individuais relacionadas aos esforços que as pessoas fazem para lidar com essas situações, né? E essas estratégias de enfrentamento são muito importantes quando as situações exacerbam as possibilidades, as capacidades das pessoas de lidar
com aquela situação, em função do nível de estresse que elas causam, né? E um outro aspecto, outro processo que a gente vai discutir tem a ver com o luto, né? Que é definido por um processo subjetivo de como a pessoa lida com o sua perda, ou seja, luto é também um processo psicológico interno de adaptação. Em relação aos traços de personalidade, algumas pessoas podem ter essa característica mais introvertida ou ter uma característica de ter uma certa estabilidade emocional maior ou menor. Essas características influenciam muito na forma como a pessoa vai ouvir, até ouvir o que está sendo falado, e a gente tem que observar essas pessoas com cuidado, né? Porque as formas, esses traços de personalidade podem interferir no tipo de vínculo que essa pessoa vai fazer com o profissional que está fazendo o aconselhamento genético, né? Pode ser mais desdenhoso ou mais temeroso, e essas características podem interferir muito até no que as pessoas escutam, o que está sendo falado, sabe? E, por fim, a gente tem que entender que uma outra característica de adaptação a gente fala como sendo sustentada pelos processos de enfrentamento. Enfrentamento também é uma característica de personalidade, uma característica comportamental, que é influenciada por traços de personalidade também, e que diz respeito aos esforços que as pessoas fazem, sejam cognitivos ou comportamentais, para lidar ou para manejar aquelas exigências que estão sendo impostas, né, internamente de adaptação para quando eles para lidar com uma situação que muitas vezes ultrapassa os recursos emocionais das pessoas, né? Os processos de enfrentamento têm a ver com essa possibilidade de modificar a relação da pessoa com o que está acontecendo, quando ele é muito centrado no problema, né? E também pode ter a ver com uma adequação de uma resposta emocional quando esse enfrentamento é muito centrado na emoção. Quando a gente fala de ser centrado na emoção, isso pode ser mais ou menos adaptativo, conforme o tipo de emoção que emerge da situação, né? Então, um enfrentamento centrado no problema é quando a pessoa, mesmo sofrendo, mesmo numa situação de percepção de fragilidade, ela entende ou ela consegue ter recursos internos para que ela entende que precisa reavaliar aquela situação, ressignificar a situação, então refletir sobre isso para tomar decisões e para se organizar na vida e resolver as questões que se impõem, né? Então, o foco aqui é o problema, o entendimento do problema. Às vezes, o enfrentamento centrado na emoção acontece de uma forma adaptativa, quando, por exemplo, a pessoa busca apoio social, quando ela encontra pessoas para ajudar, vai em busca de ajuda, mas algumas vezes esse tipo de estratégia de enfrentamento pode estar muito associado a um comportamento de esquiva ou de negação, né? É uma tendência de culpar uma outra pessoa, por exemplo, né? Ou de culpar outra, às vezes até culpar o médico, né, o negligenciar, o desvalorizar o que está sendo dito, e isso tem essencialmente uma tendência, expressa uma tendência de se afastar do problema, né? Uma outra forma de mostrar esse enfrentamento centrado na emoção, quando a pessoa busca um pensamento mais religioso, mas não no sentido interno de encontrar forças, mas de, às vezes, pensar num pensamento fantasioso que algo vai resolver, que vai mudar totalmente o cenário e que tudo vai ficar bem. O que, então, é pouco adaptativo. Além das características de personalidade, do tipo de estratégia de enfrentamento que a gente pode observar na pessoa, uma outra característica muito importante é a gente refletir sobre o que a gente chama de luto, né? Então, luto
um fenômeno psicológico que é essencialmente discutido na psicologia por diversos teóricos. O Freud tem um livro chamado Luto e Melancolia, né? E ele fala quanto a essa inibição do ego, assim, das forças, né? Da estrutura pessoal, o que exige muito do indivíduo para lidar com a perda de um objeto amado. E quando a gente fala de amado, não é necessariamente a perda de uma pessoa, como uma morte de alguém, mas várias coisas podem levar ao luto. Por exemplo, a perda de um emprego, né? Os filhos que vão embora e as famílias, o casal que fica sozinho, tudo isso pode levar a um tipo de luto, né? Então, é uma reação normal, né, que exige uma ressignificação, né? Mas, em casos de aconselhamento genético, o luto tem uma característica especial, que é a perda daquele filho idealizado, daquela condição de saúde esperada, né? E o que leva ao luto, né? Então, isso a gente já falou, várias coisas podem envolver, né, o luto, né? Como, por exemplo, os diagnósticos inesperados. A Elisabeth Kubler-Ross é uma pesquisadora que discutiu muito a questão do luto, né? Muito associado ao contexto dos cuidados paliativos, né? E ela discutiu a ideia de que o luto teria umas etapas, né? Progressivas, até que se chegue a uma aceitação maior, né? Então, o luto teria a ver com essa ideia de que é importante encontrar estratégias de aceitação que tragam a paz para a pessoa, né? E ela identificou algumas etapas, não necessariamente nessa mesma ordem, pode ser em ordens diferentes, a pessoa tem uma característica de personalidade que já faz com que ela lide com a situação de uma forma específica, e às vezes as pessoas ficam muito fixadas numa certa etapa, por um tempo muito longo, né? Então, uma primeira etapa é a negação, né? Então, a tendência isso não é verdade, ou foi alguma coisa errada no exame que aconteceu, né? E logo depois, na sequência, teria uma fase meio de raiva, né? Isso não podia ter acontecido comigo, tanta gente ruim, isso se foi acontecer comigo, né? Depois vem uma fase de barganha, não, eu vou rezar, vou fazer uma promessa, Deus vai me ajudar, isso vai mudar, não é? Que é uma fase mais de barganha. Na sequência, haveria uma fase mais que a pessoa tem consciência, uma consciência maior da situação, e aí é uma fase que ela chama de depressão, e, por fim, a aceitação, quando a pessoa encontra uma certa paz, né? Então, mais uma vez, não necessariamente é nessa ordem, e as pessoas podem mesmo ficar muito tempo fixadas numa fase ou outra, né? Então, esses aqui uns exemplos, Deus vai me ajudar. A depressão tem uma situação assim de achar, esse é o meu destino, uma ideia quase que a pessoa desiste, até que se chegue numa situação que ela encontre outras formas, ou ela vislumbre outras formas de lidar com esse problema, né? Ou seja, não necessariamente a situação é quando significa que algo morreu, acabou, mas pode ser simplesmente porque aquela situação não é mais essa, vou olhar para essa situação, principalmente no aconselhamento genético, né, de outra forma. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a lidar com o luto, né? Então é importante saber que o luto é um processo interno de reorganização, né? Leva tempo, portanto, certo? A abordagem terapêutica, e por terapêutica eu falo assim, essa abordagem do acolhimento, né? Tem por objetivo entender esse processo psicológico, permitir que as pessoas falem sobre isso e, eventualmente, considerar alternativas, né,
quando você vê que a pessoa está com muita fragilidade por muito tempo, no âmbito do aconselhamento genético multiprofissional, refletir sobre intervenção, sobre como encaminhar essa pessoa para uma abordagem mais especializada, não é? Então, assim, o que eu entendo é que todos nós, independentes, né, se é psicólogo ou não, podem refletir sobre essas características individuais, estarmos atentos a esses sinais e saber abordar e cuidar dessa pessoa, entendendo que isso faz parte de um processo e sabendo encontrar o momento ou de apoiar, ou de acolher, ou chegou o momento da gente, eventualmente, refletir sobre uma intervenção mais profissional, né? Então, o que é importante nessa relação de nós, profissionais de saúde, é estabelecer uma relação de confiança com essa pessoa, né? Então, é um espaço de escuta e acolhimento que precisa ser estabelecido, né? É importante fazer uma aliança terapêutica com essa pessoa. Então, o Carl Jung falava, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. As relações de confiança, né, que a gente precisa estabelecer com essa pessoa, permite com que a gente, ou se baseiam, permite que a gente faça essa aliança e de forma que a pessoa vai entender o que você está falando, aumentando as chances de aderência às orientações. E essas relações de confiança, elas aumentam quando um profissional é capaz de mostrar os conhecimentos sobre as diferenças clínicas, sobre as diferentes condições clínicas, sobre as técnicas, sobre os possíveis desdobramentos. Ou seja, a pessoa que é um profissional de aconselhamento genético precisa entender muito de genética e muito das condições, né? E precisa ter um grau de honestidade quanto aos resultados dos exames, prestando atenção muito no quanto que essa pessoa está conseguindo, de fato, ouvir, né? Então, é isso. O que eu queria falar é que todos nós, acho que eu terminei um pouquinho mais cedo, mas a grande questão que eu queria conversar com vocês, né, a mensagem que eu tenho para passar para vocês é, né, o profissional que atua na área de aconselhamento genético tem um papel muito importante na forma como as pessoas vão lidar com uma situação extremamente sensível e que demanda tempo para assimilar e para reorganizar a sua vida. O profissional da área de aconselhamento genético precisa entender aspectos psicológicos do indivíduo, entendendo que não cabe a ele ter uma abordagem uma abordagem psicológica, técnica, como um psicólogo faria. Tendo um psicólogo no grupo é sempre interessante, mas todos nós, como profissionais de saúde, que fomos formados numa área que nos habilita a prestar atenção, a entender comportamentos, emoções, a gente precisa entender pelo menos essas grandes características essenciais ou principais para fazer um bom vínculo com a pessoa que a gente está prestando os nossos serviços como conselheiros, geneticistas, né? Para que essa pessoa encontre uma estrutura interna e lide com os desafios que muitas vezes estão só começando, né? Então, acho que é isso. Podemos já conversar, Adriana. Doutora Cláudia, estamos com um horário um pouquinho avançado, mas eu agradeço muito a sua presença. É um tema muito sensível, mas muito bonito para nós refletirmos, tá bom? Então, muito obrigada pela presença. Até o próximo evento. Até a próxima.